o mês passado, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão e a gente começa, e a gente pode tirar as dúvidas ao longo da apresentação, tá bom? Vamos aqui, compartilhar. Então, nossa reunião clínica desse mês, nós vamos falar de uma pessoa, de uma mulher cis, né, de 24 anos. Ela tem uma história, ela chega com uma história de acidente de carro com fraturas de costelas, e graças a esse acidente de carro, ela consegue fazer a investigação de tuberculose, né? É, é encontrado durante essa investigação linfonodomegalias dela em abdômen e axila, e ela tem uma história de ter gato e cachorro, tá? Então aí já começa a investigação dela. Ela ficou provavelmente internada por um tempo. Isso é um caso verídico, tá, gente? Então a gente estou trazendo o que chegou para mim de informações. Ela ficou internada por um tempo por causa desse acidente, depois continuou fazendo investigação e acompanhamento por essa fratura de costelas. Quando ela chega assintomática, sem febre, sem perda de peso. Tinha uma história familiar, né? Lembrando que a história clínica do paciente são a história atual, antecedentes, hábitos, antecedentes familiares, comorbidades, né? Então, a gente pensando em história familiar, ela tem uma história de ter um pai que teve tuberculose pulmonar quando ela tinha 10 anos de idade e não tinha nenhuma história de ter feito tratamento profilático, tá bom? Daqui, né, a gente passa para a investigação que foi feita durante esse acompanhamento. Ela tinha esses linfonodos, pensaram em CMV e tóxico, porque ela tinha essa história aí de gatos, e veio o IgG negativo. Pensaram em alguma coisa de tuberculose, provavelmente por uma infecção latente, ela tem um migra positivo e o HIV negativo. O exame físico, ela estava em bom estado geral, corada. A ausculta pulmonar dela não tinha nada e ela não tinha gânglios palpáveis, nem em cadeias cervicais, nem em cadeias inguinais e hipoplíteos, mas ela tinha o gânglio axilar esquerdo, tá? Daqui, o que vocês me sugerem? Eu quero que vocês participem. O que que vocês acham, né? Uma paciente jovem, 24 anos, que tem uma história de ter tido contato com tuberculose quando ela tinha 10 anos, assintomática e tinha um higropositivo, mas ela tinha linfonodomegalias. O que que a gente faria aqui só com esses dados? O que vocês fariam? Isso. Então, a gente aqui no chat, a gente tem, faria uma biópsia, solicitaria um raio-x de tórax, uma ultrassom de gânglio. Vamos lá ver o que é que eles fizeram, né? E aí? Vamos descobrir. Ela tem uma história anterior, em 2023, tá? Então, agora a gente vai ver uma oportunidade perdida, né? Então, ela tem uma história anterior em 2023, em que ela tem um linfonodomegalia mediastinal, tá? Axilar e cadeia ilíaca, pulmonar, parênquima pulmonar sem alterações. Isso aqui é uma tomografia de tórax que ela tem em 2023. Então, em 2023, ela já tinha linfoadenomegalias disseminadas, sem nada no pulmão, tá? Foi feito ultrassom, alguém falou e faria um ultrassom, foi feito um ultrassom cervical, tinha um linfonodo hiperocóico com hilo preservado, isso em 2023. Lembra que agora, em 2025, palparam, não acharam nada em cadeia cervical, certo? Foi feita uma biópsia de gânglio
e veio uma linfadenite granulomatosa necrotizante. Lembra? 2023. E aí, o que vocês acham? A gente tem, de 2023, a gente tem uma tomografia que não mostra nada no pulmão, mas a gente tem uma tomografia e ultrassom que mostram múltiplos gânglios, e na biópsia de um gânglio do gânglio axilar veio uma linfadenite granulomatosa necrotizante. E aí, o que vocês acham? É TB? Se 2023 é uma tuberculose ganglionar, certo? 2023, ela tratou? Não, ela não tratou, certo? E aí ela chega, tratamento para tuberculose. Isso mesmo, Ana. Por quê? Porque a gente tem uma linfadenite granulomatosa com necrose, necrose, provavelmente uma necrose caseosa. Então, quando a gente tem a biópsia, eu discuti hoje um caso com um médico, paciente completamente assintomático, tá? Raio-X normal. Ele tinha tido uma história de câncer, de tratamento de câncer de reto. Discuti hoje de manhã esse caso. E tinha uma biópsia pulmonar. Na biópsia pulmonar veio o granuloma com necrose caseosa. O fato dele ser assintomático exclui que ele tenha tuberculose? Exclui. Não. Se a gente tem aí uma biópsia com granulomatose, com necrose caseosa, é tuberculose, tá? É tuberculose. Então a gente tem que tratar. Ah, mas o paciente está assintomático. Então, existe um negócio chamado tuberculose subclínica, em que paciente ainda tem sintomas inespecíficos ou tem poucos sintomas, mas ele vai evoluir para sintomas importantes. Mas a gente não precisa esperar que ele evolua para sintomas importantes para a gente poder tratar se a gente já tem o diagnóstico. Então, se a gente já tem um diagnóstico aqui de tuberculose, ela deveria ter sido tratada. Forever. Não foi. E aí ela teve esse acidente em 2025. Em abril de 2025, ela teve uma tomografia de crânio normal, uma tomografia de abdômen e pelve normal e veio uma tomografia de tórax. Lembra que a tomografia de tórax que ela tem em 2023 não tem imagem pulmonar. Aí agora a gente tem um nódulo pulmonar com atenuação em vidro fosco, levemente loculado no segmento apical superior posterior. E tem linfonodos axilares e retroperitoneais. Certo? E aí? Agora ela tem algum quadro pulmonar? Lembra que ela não tem queixa de tosse. Ela não tem queixa de tosse, mas a gente tem uma tomografia que mostra que ela tem aí atenuação em vidro fosco, tá? E um nódulo pulmonar. O que vocês acham disso? Tem TB pulmonar também, né, Raquel? Tem Olha aí. TB pulmonar também, tá? Local típico de localização, vidro fosco não é padrão. Tudo bem, Ana, vidro fosco não é padrão, mas acende uma luzinha quando a gente escuta falar em vidro fosco, tá? Então, era uma paciente que tinha uma tuberculose em 2023, não foi tratada, não tinha lesão pulmonar na época, e agora ela tem uma lesão pulmonar. Ela continua assintomática? Continua assintomática. Por quê? Porque ela provavelmente é uma paciente imunocompetente. Lembra que a gente tem um exame de teste de HIV negativo, tá? Aqui, o vidro fosco não é assim, patognomônico, fazia tempo que eu não falava essa palavra, patognomônico de tuberculose, mas a gente já pensa, sim, em alguma coisa em relação à tuberculose, tá? E aí, né, a tomografia, alguns dias depois, aparecimento de nódulo pulmonar e aumento dos nódulos mediastinais. Manteve assintomática. O que vocês fariam? O que vocês fariam Tá, com essa paciente? começar a tratar. Você sabe do caso. Como a gente já teve um spoiler da Maria Helena, a gente começaria a tratar a tuberculose, tá? Então ela tem indicação de começar a tratar a tuberculose. Ah, mas Raquel, ela não está sentindo nada. Mas a gente vai esperar quanto tempo
para ela começar a sentir alguma coisa para a gente começar a tratar. A Ana fala aqui, a um lavado bronquiovelar com biópsia ajudaria. Se não tivesse histórico de 2020, se não tivesse histórico de 2023, sim. Mas ela já tem tuberculose, a gente já sabe que ela tem tuberculose. E é interessante que essa paciente, provavelmente, né, e a Marilena pode achar, pode ajudar a gente, ela não estava notificada. Ela tem uma biópsia com diagnóstico de tuberculose sem notificação prévia. Lembra que a gente, quando vai notificar, a gente notifica o exame, né? Se a gente tem um exame confirmatório, como exame de escarro, cultura, biópsia, a gente notifica mesmo sem ter iniciado o tratamento. Porque em algum momento esse paciente vai aparecer de novo em algum serviço. E ele estando notificado facilita o diagnóstico de tuberculose, certo? Biópsia, não. Biópsia de quê seria, Silvana? Assim, porque a gente já tem uma biópsia de 2023 com TB, né? E aí ela evoluiu, ela sai de uma tuberculose ganglionar exclusiva para uma tuberculose que tem imagem pulmonar também. E se a paciente não quiser tratar porque não tem sintomas, aí a gente tem que conversar com a paciente e explicar que não vai esperar aparecer os sintomas, né? Acho que é muito importante isso é uma pergunta muito interessante, Helena, do PMCT. É uma pergunta muito interessante, porque porque se às vezes o paciente realmente eu não sinto nada, por que que eu vou tratar a tuberculose? Então, mas essa é uma doença que ela não vai se curar sozinha. Quando você tem uma infecção latente, ela pode até evoluir para um clareamento da bactéria e uma resolução espontânea. Mas no caso, quando a tuberculose é uma tuberculose doença, ela não vai ficar curada sozinha. Ela vai ficar lá e ela vai continuar é, causando danos à pessoa, fazendo com que ela progrida. Então, uma doença de uma tuberculose ganglionar simples pode evoluir para uma neurotuberculose, evoluir para óbito, né? Se a gente demora para tratar. Então, eu não vou esperar que o paciente, se eu tenho um diagnóstico de certeza como esse, eu não vou esperar que o paciente evolua para uma doença mais grave para poder iniciar o tratamento. E aí é que entra relação médico-paciente, né? Quando a gente chega e conversa com o paciente, quando a gente conversa, explica para o paciente o que está acontecendo, como é a doença, como ela é transmitida. É uma paciente que o pai já teve tuberculose há 10 anos e agora ela está com tuberculose. Talvez se ela tivesse sido avaliada há 10 anos atrás e tratada para infecção latente, ela não estaria nessa situação. Ela não teria evoluído para tuberculose 10 anos depois, né? E aí, então, aonde está o nosso papel? Qual a importância, então, de avaliar os contatos, né? Avaliação de contatos é essa, é impedir que uma próxima pessoa lá na frente acabe evoluindo para tuberculose. E foi o que aconteceu com a nossa paciente, tá? Vamos voltar um pouquinho hoje para falar de notificação. Então, como eu falei para vocês, a notificação, ela não deve ser feita apenas quando o paciente vai fazer o tratamento. Se eu tenho um paciente que tem diagnóstico de tuberculose, tá? Ele tem diagnóstico de tuberculose por cultura, por BK, por TRM, por biópsia, por líquor, eu tenho um diagnóstico de certeza confirmado laboratorialmente, eu tenho que notificar esse caso. Ele precisa ser notificado. Ah, mas eu não encontrei o paciente para fazer o tratamento. Tudo bem, mas você vai notificar esse caso, vai ficar como tratamento não iniciado, e um dia alguém vai achar essa pessoa com sintomas de tuberculose e pode procurar no sistema e achar ela notificada. E aí ela já tem o diagnóstico e já inicia o tratamento da pessoa. Então, por isso que é tão importante a gente notificar mesmo no exame. Então, a gente tem aqui a ficha de notificação de tuberculose. A ficha de notificação que eu estou trazendo para vocês é uma ficha de notificação verdadeira. Mas eu não coloquei a identificação aqui com o nome da paciente, porque a gente tem um sigilo a preservar, né? Então, o que é que a gente vê aqui na identificação do paciente? O número de SINAM, ele é obrigatório, tá? Número de cartão SUS é obrigatório. Qual o sexo do paciente, né? Qual o sexo do paciente que a gente coloca? O sexo do documento, certo? A gente agora
Em algum momento, os sistemas de notificação eles vão precisar ser mudados. Então, a gente agora tem pessoas trans, né? E que mudam de sexo. Então, sexo aqui vai ser o sexo do documento, que é o sexo oficial, certo? É importante colocar se ele tem algum tipo de benefício de programa de transferência de renda. É importante, é um dado que o Ministério usa até para poder fazer algum tipo de rastreamento. Gestante. Quando que a gente vai colocar que a paciente é gestante? Né? Quando ela está gestante, certo? Mas ela ficou gestante no meio do tratamento. Ela não estava gestante na notificação. O que a gente vai fazer? A gente pode modificar isso aqui. A gente vai lá e muda a gestante. Bota o 1. Lembrando, gente, que não é para botar X. X aqui não me diz nada, tá? X aqui não me diz nada. A identificação é por números. Então, se ela está gestante, é número 1. Se ela não está gestante, é número 2. A etnia, né? Como a pessoa se declara? Ela se declara branca, ela se declara preta, ela se declara parda, né? E aí a gente vai colocar o número. A gente tem que olhar aqui que é o número, tá? Não é xizinho. A gente está levantando, está terminando o nosso boletim agora, a gente tem 10% de etnias não identificadas na ficha de notificação. Não tem porquê não tem identificação de etnia, porque a notificação ela é feita com o paciente, tá? Ela pessoa que tá notificando aquele caso, geralmente ela conhece o paciente. Nesses casos, por exemplo, que for um exame de um laboratório, tudo bem, a gente vai ter aqui a possibilidade de ser ignorado. Mas em algum momento isso também pode ser mudar. Ocupação. Se é profissional de saúde, se está nos profissional do sistema penitenciário, desempregada, aposentado, dona de casa, detento ou outra, tá? Tipo de endereço, né? Tipo de endereço. Endereço padrão é aquela pessoa que tem casa. Ela tem casa, tá? Tem endereço. É, o detento, se a pessoa está naquele momento presa. Então, você vai colocar. Ah, mas na próxima tuberculose que ele teve, ele não estava preso, então vai mudar o endereço dele. Sem residência fixa. Lembra, gente? Tem muita gente que bota na notificação não coloca sem residência fixa, que é a população de estação de rua, coloca o endereço do posto. Não é para colocar o endereço do posto. Não é para colocar o endereço do bar que ele fica. Não é para colocar o endereço da onde ele toma banho. É para colocar sem endereço, né? Por quê? Porque aí a gente vai conseguir identificar que aquela pessoa ela vive numa situação de vulnerabilidade e a gente consegue acionar a equipe de consultório na rua para procurar aquela paciente. Se eu acho que aquela pessoa tem se eu boto o endereço, ela é uma pop rua, eu coloco o endereço do posto, eu vou atrás daquela pessoa para fazer uma visita domiciliar, eu nunca vou achar essa pessoa. Essas identificações, elas são muito importantes. Vamos aqui para institucionalizado. Se ele está em asilo, orfanato, hospital psiquiátrico, isso também é importante. Lembra que se não for, é não. Ah, eu não vou colocar nada, porque não é. Não, você vai colocar sim, vai colocar o 8, não. É uma ficha de notificação que a gente tem que preencher. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? A Juliana aqui, e aí a Patrícia. Só uma dúvida. Então, se ele é morador ou usuário de área livre, a gente põe sem residência fixa, se ele não tem residência, certo? Sim. A notificação. E quando é paciente, por exemplo, ele tem residência, porém ele vive na rua, porque ele não quer contato com a família e tudo. A gente põe como? Residência, o padrão, ou põe como? Mas se ele vive na rua porque não tem contato com a família, então ele não tem endereço. Tá. Então mantém. Mas ele dorme lá na casa da mãe dele. Ele dorme na casa da mãe dele, passa o dia perambulando. Então ele tem endereço. Você está entendendo? Entendi. Mora em Vazão. Vazão tem endereço, Tá. certo? Só pra gente. Aqui, a Juliana coloca, em relação ao sexo, mesmo os pacientes já fez a resignação de nome em documento oficial,
A gente já teve essa discussão aqui várias vezes, tá, gente? Então, assim, ainda não está muito bem estabelecido, mas o que a gente tem feito aqui é que o que vai na notificação é o sexo do documento. Por quê? A gente, por exemplo, essa semana, a gente teve um caso de uma paciente que era um homem e virou mulher trans. Numa notificação estava sexo masculino, na outra notificação estava sexo feminino, o documento mostrava sexo feminino e o documento de óbito, porque foi a óbito, mostrava sexo feminino. A confusão que está gerada, tá? Então, a gente ainda não tem uma padronização. Aqui na TB, a gente acabou padronizando que é o sexo do documento, tá? Quando a paciente tem um nome social, mas ainda tá, é o paciente trans, mas tem nome social, não mudou o documento, a gente coloca o nome social nas observações e coloca a identificação do documento. É assim que a gente tem feito aqui no programa, tá? Justamente porque dá essa confusão toda. Quando teve a troca de documento, a gente coloca o que está no documento. Tem que ver se já não tem notificação. Se for o caso que já teve notificação anterior, aqui é a maior confusão, a gente acaba discutindo com o Estado como que a gente vai fazer, entendeu? Não sei quem é que está da UVSPEN aí, se a Ivani, se as meninas. Quando tiver um caso assim, vocês têm que entrar em contato com a gente para a gente conversar com o Estado. Porque se já tem uma notificação anterior, aí a gente tem que modificar tudo, tem que ver o Estado se a gente modifica tudo ou se a gente mantém o nome que ele tinha anteriormente e coloca só na observação, tá bom? Mas vai ter, a gente tinha conversado com o Estado, oi, Aline, a gente conversou com o Estado e vai ter mudanças no TB Web em relação a isso. Então, a gente espera que isso seja resolvido. Vamos lá. Em relação ao local tratamento. Tratamento. Aqui tem como a gente identificar tratamento, caso novo, recidiva, retratamento, não sabe, tratamento anterior e sem informação. Esses daqui, não sabe tratamento e sem informação, é só para aqueles casos, gente, que o paciente foi a óbito com diagnóstico de TB ou notificação de laboratório. Não tem como você colocar isso numa ficha de notificação se você está com o paciente na frente. Caso novo. O que significa caso novo? Até aqui já está escrito, primeiro tratamento de TB. É quando o paciente nunca teve tuberculose. É a primeira vez que ele vai fazer o tratamento. Ah, mas ele encerrou, tem 20 anos que ele tratou tuberculose e agora ele está tendo tuberculose de novo. Não é caso novo, é retratamento. É tratamento após cura, tá? Aqui está com a classificação ainda antiga. Então, a gente coloca tudo hoje como retratamento após cura ou por abandono. Porque no TB Web ainda está assim. Quando retratamento, a gente classifica 2 ou 3, tá? Tratamento anterior encerrado por falência, resistência ou toxicidade. Aqui é quando a gente vai precisar mudar o esquema do paciente, tá? Então, ou então ele encerrou o esquema anterior por isso, então a gente vai classificar por que que ele está entrando novamente. Data de início do tratamento, não necessariamente paciente que não tenha iniciado o tratamento, você precisa colocar, mas a data do diagnóstico precisa colocar. Nessa notificação aqui, por exemplo, qual foi a data do diagnóstico? Tudo bem, o paciente não começou o tratamento, mas fez o diagnóstico quando? É importante essa informação, ela inclusive é obrigatória no TB Web, tá? Então, data do diagnóstico a gente tem que colocar. Se você está fazendo a notificação, você sabe quando o paciente fez o diagnóstico. Então, é uma informação importante também. Vamos para o caso que a gente discutiu, que essa ficha de notificação é a ficha de notificação que foi feita do caso que a gente fez, tá? Colocaram aqui forma clínica, cadê 5? Ganglionar periférica. Ela é só ganglionar? Ela foi ganglionar em 2023. E agora? Qual a forma clínica dela?
Qual a forma clínica que a gente vai colocar aqui? Vamos lá, gente. Sei que vocês sabem. Não vale você, Maria Helena. Pulmonar e extrapulmonar. Isso mesmo. Pulmonar e extrapulmonar. Porque ela tem uma biópsia mostrando que ela tem um glândula. Então, não é só pulmonar. Então, você vai ter a forma clínica 1, a forma clínica pulmonar 1 e a forma clínica granular periférica. Você vai ter duas aqui. Quando for colocar no sistema, vai aparecer com uma classificação pulmonar mais extrapulmonar, certo? Então, no sistema, quando a UVS for notificar, vai classificar como pulmonar e extrapulmonar. Aqui você vai colocar, quem está notificando vai colocar quais são as formas clínicas que ela está apresentando. No caso, agora, em 2025, ela apresentando 2 tipos de formas clínicas. Se fosse em 2023, era só a ganglionar periférica. Então, isso é importante também, é classificação, tá? Descoberta. Isso aqui dá o maior enrodo, às vezes, em algumas instituições. Tanto que eu coloquei aqui listado, né? Eu fui em uma reunião de uma região um dia desse e a gente percebeu que as unidades não estavam sabendo classificar isso aqui. Essa paciente, ela fez o diagnóstico como? Ela fez o diagnóstico aonde? Né? Ela fez o diagnóstico no ambulatório, certo? Mas a pessoa, quando notificou, colocou aqui. O próprio ambulatório colocou como ignorado. Quem foi que fez o diagnóstico? Foi o ambulatório. Então, o que a gente colocaria aqui? O que a gente colocaria aqui? Como que a gente classificaria essa descoberta? Colocaria o 1, né? Demanda ambulatorial. Isso mesmo. Demanda ambulatorial é quando você faz o diagnóstico. De emergência, entraria na urgência emergência se fosse no hospital, por exemplo. Ah, entrou com alguma emergência no Isso, hospital. então, vamos lá. Demanda ambulatorial é quando o paciente está passando no posto, ambulatório externo, de particular, é demanda ambulatorial, certo? Isso aqui é demanda ambulatorial. Ah, mas está passando no médico, no postinho. Demanda ambulatorial, tá? Urgência, emergência, quando ele faz o diagnóstico no pronto-socorro. Ele internou no pronto-socorro e fez o diagnóstico no pronto-socorro ou na UPA, urgência, emergência, certo? Elucidação diagnóstica e internação. O paciente internou para fazer investigação diagnóstica. Ah, mas ele passou na emergência, na urgência emergência, não foi feito no PS, não. Então ele internou e foi feito durante a internação, elucidação diagnóstica e internação. Investigação de contato, é aquele paciente que você vai avaliar de contato, né? O senhor tem tosse? Tenho. Vai investigar, ele tem TB. Não é demanda ambulatorial? É uma demanda ambulatorial, sim, mas acontece que a principal causa dele ter descoberto a tuberculose foi a investigação de contato. Se não fosse a investigação de contatos, ele não teria descoberto a tuberculose, certo? Busca ativa em instituição. É a busca ativa que vocês fazem todo dia. Lembrando que busca ativa é quando o paciente vai no posto sem se queixar da tosse. Então, o paciente chega lá e você pergunta se ele tem tosse. E ele vai te dizer. Não é aquele paciente que chega lá e diz assim: eu estou tossindo há 3 vezes. Esse paciente que está tossindo há 3 meses, que vai passar em consulta, é demanda ambulatorial. Certo? Busca ativa em comunidade. É o do agente de saúde. É o paciente, aquela busca ativa de que está indo na casa das pessoas, perguntando na rua, busca ativa em comunidade. A descoberta pós-óbito, óbvia, né? E Tira uma dúvida ignorado. referente a essa busca ativa. Por exemplo, às vezes a gente faz ações de busca ativas na rua. Como que a gente pode pôr? Busca ativa em comunidade. Porque assim, eu não tenho agente comunitário, é o auxiliar que faz junto com o enfermeiro. Foi Então, extramuro? isso. Então, põe em Extramuro, comunidade. isso. Extramuro em comunidade. Não deixa Tá. de ser busca ativa. Como é seu nome? Fran, Fran, não deixa de ser busca ativa. Mas aí você está colocando aonde foi feita essa busca ativa. Ela foi feita extramuro? Foi. Foi feita por uma ação? Foi. Então, ela é em comunidade. então Se tá ela bom. foi dentro da unidade, ela foi em instituição.
ou dentro da UPA, ou dentro do pronto-socorro, ou dentro do hospital, ou dentro do SAI. Ela foi dentro da instituição. Então, é por isso que eu estou falando. A gente é muito tênue isso aí. Então, investigação de contato. A investigação de contato, ela vai ser investigada por uma demanda ambulatorial? Vai ser investigada no ambulatório? Vai. Mas o que causou essa demanda ambulatorial? Foi a investigação de contato. Então, a descoberta foi por uma investigação de contato, tá? A Ana está perguntando, a busca ativa que é realizada pelas instituições prisionais entra como instituição? Entra como instituição, tá, Ana? Ela entra como instituição. Certo aqui, gente? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Porque a gente percebeu que tinha muita. Quando eu fui visitar algumas unidades, a gente percebeu que tinha muita dúvida em relação a isso. E isso é muito importante, porque, por exemplo, hoje em dia, a gente vê nas nossas avaliações do sistema que 1/3 dos nossos pacientes tem diagnóstico em urgência e emergência, ou internados. E quase ninguém tem diagnóstico em busca ativa. E a gente sabe que não é assim. Porque a pessoa coloca, em vez de colocar a busca ativa, bota demanda ambulatorial. Então, a gente não está aí identificando como que a gente está achando o nosso paciente. A gente acha muitos pacientes em busca ativa, né? Tanto para a população em situação de rua, como na unidade, mas não está sendo classificado no sistema. A UVS, ela vai colocar no sistema o que chegou para ela, porque ela não está lá no atendimento da unidade para saber se foi busca ativa, se foi ação extramuro, se foi atendimento de consulta. Ela não está lá para saber, ela não consegue distinguir isso. Quem vai conseguir distinguir isso é quem está na unidade. E é importante que a gente classifique para a gente saber como está o nosso processo também de trabalho. Isso tudo mostra como está o nosso processo de trabalho dentro da nossa unidade, certo? Exames complementares. Olha só a nossa ficha de notificação, como que ela veio. A paciente tinha biópsia, a paciente tinha tomografia de todos os cantos do mundo, ela tinha IGRA, tá? Olha o que é que está faltando aqui. Está escrito que foi solicitado o TRM, tá? A gente não tinha um resultado ainda quando ela mandou, tudo bem. Depois a unidade tem que entrar em contato com a UVS, porque isso é importante, tá? O exame de HIV, né? Se ele foi feito ou não. A pessoa botou o número certo, então negativo, então a pessoa não tem HIV, tá? Aqui essa ficha de notificação é a ficha antiga, porque não tem ainda a terapia antirretroviral. Então, está faltando aqui a terapia antirretroviral. Se o paciente fosse HIV, a gente teria que colocar se ela estava tomando TARV ou não, tá? Raio-X. Raio-X. Ela fez, a gente tem um diagnóstico de raio-X? A gente tem um resultado de raio-X? Não, a gente tem o resultado de uma tomografia. O resultado da tomografia era suspeita de TB. Com cavidade? Não. Então era o número 2. Certo? Histopatológico. Qual material que foi feito histopatológico? Foi gânglio, foi pulmão. Isso tudo é importante, porque vai me dizer se é uma tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, certo? Então, histopatológico, sugestivo de tuberculose, certo? Mas precisaríamos saber de qual material foi feito, para a gente poder classificar essa tuberculose, tá? Na notificação da UVS, aí alguma UVS pode até perguntar: ah, mas eu não tenho raio-X, mas tenho a tomografia de tórax, o que é que eu coloco lá no TB Web? Você vai colocar, vai identificar como raio-X de tórax e na observação você vai pôr o resultado da tomografia, certo? Você vai sair? Não, não sair. Você vai identificar como raio-x de tórax, porque não vai ter opção, só tem a opção obrigatória de raio-x de tórax. Mas você vai colocar o resultado da tomografia no campo observações. Certo, Uves? Mas a gente vai ter que colocar aqui. Se tem cavidade, vai colocar o número 3, né? E se não tem, vai colocar sem informação. E o histopatológico tem que ter o material. Outros exames. Aqui, a gente não fez o PPD, mas a gente tem o IGRA, então a gente poderia ter colocado aqui IGRA positivo, para a gente deixar uma
ficha de notificação bem redondinha, bem certinha, certo? Tudo bem? Podemos passar para a próxima. Aqui, baciloscopia. Vamos lá, baciloscopia. Deixa eu explicar aqui o TRM. Né, Helena? Vou explicar aqui o TRM. TRM, detectado rifampicina sensível. É o TRM normal. Detectado rifampicina resistente. Tudo bem. Quando tem detectado rifampicina indeterminado, a gente vai colocar o traços aqui. O traços vem nesse número aqui. Por quê? Porque ele é detectado traços com rifampicina indeterminado. Então, na ficha de notificação, especialmente para pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, ou crianças, ou amostras extrapulmonares, que a gente vai considerar o traços como um indicador de início de tratamento, a gente vai colocar MTB detectado, rifampicina indeterminado. Aqui vai ser o traços, tá? Baciloscopia de escarro, você vai colocar positivo. Aqui era para ter colocado em andamento. Aqui era para ser 3, tá? Aqui, em andamento. A cultura de escarro foi positiva? Foi negativa? Cultura de outro material. Será essa biópsia foi mandada para a cultura? Então, a gente poderia colocar aqui em andamento, se foi para e colocar o material, certo? Teste de sensibilidade solicitado. Foi solicitado cultura com teste de sensibilidade? Sim ou não? E que dia foi? Isso tudo é importante para a gente poder fazer o acompanhamento e o diagnóstico da tuberculose. Agravos associados. A paciente, ela não tinha agravo nenhum, só ansiedade. Mas quem não tem ansiedade hoje em dia, né? Então, ela foi colocada aqui, tudo bem. Mas ela poderia ter HIV, alcoolismo, drogadição, diabetes, doença mental, tabagismo ou nenhum. O esquema que vai ser utilizado, as 4 drogas do esquema básico precisam estar colocadas, né? Por quê? Porque às vezes é um paciente vivendo com HIV/AIDS que não vai usar rifampicina, vai usar a levo, certo? Então é preciso indicar na ficha de notificação qual medicação o paciente está usando. Tipo de tratamento. Você ofereceu o tipo de tratamento? Nasceu na 4. Outra na 4. Ah, mas você foi ontem. Já bloqueei, já. Tipo de tratamento. Aqui nesse caso, né, já poderia ter colocado qual tipo de tratamento que o paciente vai fazer, supervisionado, vai fazer autoadministrado, porque ela estava numa unidade, tá? Ela estava no ambulatório. É importante sempre a gente conversar sobre que tipo de tratamento a gente vai oferecer para o nosso paciente, né? Tratamento supervisionado, gente, ele não é obrigatório. Chegou nos meus ouvidos que teve uma unidade que se recusou a dar o medicamento para o paciente. Gente, eu tô parada ou tô falando? Estão ouvindo? Chegou nos nossos ouvidos que teve uma unidade que se recusou a dar a medicação para o paciente fazer auto-administrado, porque disse que ele era obrigado a fazer supervisionado. Não. O paciente não é obrigado a fazer tratamento supervisionado, tá? E se o paciente não vai fazer tratamento supervisionado, vocês têm que dar a medicação para fazer o auto-administrado. Tratamento supervisionado vai ser uma outra reunião que nós vamos conversar direitinho sobre ele e sobre o projeto terapêutico singular, tá? Então, se você sempre tem que oferecer o tratamento supervisionado, especialmente agora que a gente tem telemonitoramento através do tratamento supervisionado online, tá? Mas ele não é obrigatório. Tem que deixar isso bem claro para vocês. Internação. Esse paciente estava internado? Não, foi uma demanda de consulta eletiva. Mas se ele tivesse sido internado, né? Qual era, o hospital? Qual era o motivo que ele estava internado? Então, a gente tem diversos aqui para a gente colocar. E quando o paciente está internado, essas informações elas também vão para o TB Web. Então, o tipo de saída do hospital tem que ser informado quando o paciente sai da internação. Se ele foi de cura, a pedido, disciplinar, mudança de diagnóstico, óbito por TB, óbito por outra causa, por se ele invadiu, então, se ele invadiu, o auto a pedido é diferente.
Evasão é quando ele foge. Alta pedida é quando o paciente diz assim, eu quero ir embora. E ele assina um termo dizendo que ele está indo embora. Certo? Outro local importantíssimo, que muita gente esquece, os contatos. Gente, é uma paciente que foi contato de uma tuberculose há 10 anos e agora desenvolveu tuberculose. Cadê a identificação dos contatos dela? Será que não tem mais gente doente nessa casa dessa senhora, dessa menina? Tem que ser investigado os contatos. E os contatos, mesmo que ela tenha sem, mesmo que ela esteja internada, tem que ser investigado pela equipe da internação. Por que que tem que ser investigado na equipe da internação? Porque já vai para o sistema, a UVS já vai olhar dizendo assim, tem contato, e a gente já vai pedir uma visita para poder investigar esses contatos. Então, a investigação de contatos, ela é muito importante, gente. Ela tem que ser perguntada, aonde quer que seja no SAI, seja na UBS, seja na emergência, seja na UPA, seja no hospital, aonde quer que seja, ela tem que ser perguntada e ela tem que ser colocada nesse campo. Tá? Aqui, nesse campo, a gente vai dizer se é o tipo de contato, se é de residência, se é de trabalho, a data de nascimento. Por que que é importante a data de nascimento ou a idade? Porque crianças, a gente não pode deixar de investigar, porque tuberculose em criança pode evoluir de maneira muito ruim, tá? No finalzinho da nossa ficha de notificação, observações. Transferido para, tá? Quando o paciente vai para um outro município, vai para outra região, é importante a UV saber? Isso é importantíssimo a UV saber, porque ela tem que informar a região que o paciente está indo, que está tendo paciente do TB lá. O paciente está tá no hospital ou na referência secundária, está sendo diagnosticado na referência secundária, mas ele não vai fazer o tratamento supervisionado lá. Qual local que ele vai fazer o tratamento supervisionado? Qual local? Por quê? Porque a unidade de vigilância precisa entrar em contato com este local, com esta região, com esta UBS, para dizer que está indo, que um paciente foi encaminhado para lá para fazer tratamento supervisionado de tuberculose. Se esse paciente não chega lá nessa UBS, que foi avisada que esse paciente vai fazer o TDO cooperado, essa unidade que o paciente não apareceu em poucos dias, não é esperar 6 meses para ir atrás do paciente, não. Se o paciente não apareceu em poucos dias, tem que ser feita uma visita domiciliar para saber o que aconteceu com esse paciente, onde esse paciente está, para poder buscar esse paciente e os familiares dele. Certo? Acho que aqui, para vocês saberem como é a cara do TB Web, né? Esse aqui é o TB Web, aqui é como que fica a identificação do paciente, tudo que está vermelhinho no TB Web é obrigatório. Então, às vezes vocês não colocam, mas a gente tem que colocar, tá? Acho que era isso. Vamos responder as perguntas. Era isso que a gente tinha para explicar, agora a gente vai responder as perguntas, certo? Espero que todo mundo tenha conseguido. Imagino que todo mundo já sabia o que a gente está falando, né? Mas é bom sempre a gente relembrar, a gente sabe que da movimentação que tem de entrada e saída de pessoas nas unidades básicas, e conhecimento é poder, né? Então vamos lá, Sônia. Quando o resultado só de TC tenham colocado em outros, isso mesmo. Às vezes, quando você coloca em outros, Sônia, e você não coloca o raio-x, é isso? Às vezes, quando é tuberculose pleural, temos recebido raio-x escrito outra patologia. A pessoa que viu o raio-x não sabe ver, né? Olha, geralmente, que o raio-x coloca como obrigatório, né? Isso. O que a gente pode fazer é fazer isso mesmo, colocar raio-x, não colocar e colocar outros exames. Mas daí a gente não acaba não sabendo se teve exame de imagem, né? Então, você pode continuar fazendo como você tal, a gente pode colocar como raio-x e botar depois o resultado da tomografia, tá? É porque
que é bom sinalizar que tem um exame de imagem, né? Para poder a gente saber que existe, que fez um exame de imagem. Se a gente coloca em outros, às vezes a gente não vai saber. A Maria Helena. Raquel, sabe o que acontece comigo e deve acontecer com outras regiões? Vem assim, às vezes na notificação, principalmente de hospital, raio-x, normal, tomografia, sem alteração. E aí é diagnosticado como uma TB pleural, derrame pleural. Eu entendo que não está normal, porque se tem derrame, você concorda comigo? Foi feita uma punção, pode não ter um nódulo no parênquima. Então, eu sempre peço o laudo, que me envie os laudos, porque, como no caso desse que se apresentou, você vê, se você for ler todo o resumo que foi mandado, foi de onde foi tiradas as informações, né? Porque na notificação não tinha nada. O resto estava mas tive que ler o resumo inteiro, né? Já falando que era aqui da região, mas porque e foi preenchido pela infectologista que atendeu. Não foi nem por ninguém, nem auxiliar, nem nada, mas foi a infecto que preencheu, o hospital me falou. Então, veja como é que é, né? E a paciente, é bom o outro município, né, ir atrás dessa menina, porque ela parece que está assim, está relutante para começar o tratamento. E falou que o exame de escarro que foi pedido, ela já coletou um, mas o outro ainda ela vai coletar, a segunda amostra, eu não sei que amostra, quantas amostras, né? Mas Eu enfim. acho que aí é questão, Maria Helena, de conversar com ela, de que ela já tem um diagnóstico desde 2023, né? Eu acho que. Mas ela não é do nosso município. Então, assim, Não, é de outro município, né? Tanto que eu já então dei a a transferência. gente. Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhado lá, a unidade que vai trabalhar com ela, que vai atendê-la, né? Esses dados são preenchidos pelo hospital, a Ana está falando. São dados preenchidos pelo hospital que ficou internado ou posteriormente com resumo de alta. Ana, esses dados têm que ser preenchidos, que você fala da alta do hospital ou a ficha de notificação. A ficha de notificação tem que ser preenchida por quem fez o diagnóstico. Se ele fez o diagnóstico no hospital, ela tem que ser preenchida no hospital, tá? Com todas essas informações. Não tem que ser preenchida depois com resumo de alta, porque às vezes o resumo de alta não vai ter. A gente não vai ter as informações que a gente necessita para colocar na notificação no sistema. É para isso que existe a ficha de notificação. Então, todas essas informações, elas têm que ser preenchidas pelo local que notificou. Quem notificou, né? Foi o hospital? Foi a unidade básica? Então, essas fichas têm que conter lá. A gente sabe que isso, na realidade, não é assim, né? Mas deveria ser assim, tá? Aí você coloca que da época da internação. Então, da época da internação tem que vir tudo preenchido, né? Por quê? Justamente porque são essas informações que vão para a ficha de notificação. São essas informações que vão conter no sistema de notificação. É com essas informações que vai ser caracterizada essa tuberculose, tá? Ah, o hospital não preencheu nada, eu vou ter que ler o resumo de alta para poder completar a minha notificação. A gente faz isso porque a gente quer a gente, como vigilância, qualifica a informação para poder estar no sistema da melhor forma. Mas não deveria ser necessário que a gente ficasse catando coisas o tempo todo para poder a gente fazer uma notificação de qualidade. Ela deveria já vir na ficha. Foi por isso que a gente trouxe hoje esse assunto. A não obrigatoriedade do TDO não pode aumentar o número de abandono ou uso irregular da medicação? Então, TDO, ele não é obrigatório. Eu entendo o que você está falando, mas a gente não tem como obrigar o paciente a fazer o TDO. Primeiro, porque só vai na unidade se ele quiser. Se você obriga o paciente a fazer o tratamento, ele não vai. Se você não dá a medicação para ele fazer o tratamento em casa como ele quer, ele não vai tratar. Você entende que a obrigatoriedade do TDO não faz com que o paciente trate. A obrigatoriedade de uma internação compulsória não faz com que o paciente trate, ele pode fugir, certo? Então, o que você tem que fazer é criar vínculo com essa pessoa para que ela saiba a importância do tratamento da tuberculose e que ela faça o tratamento inteiro. Se você disser assim,
você só vai tratar se for aqui no posto, senão não vou te dar o medicamento, ele não vai tratar, ele não vai aparecer no posto. Então não adianta você obrigar esse paciente a fazer o TDO, porque você vai perder o paciente de qualquer forma. Se você fala assim, tudo bem, então você vem uma vez por semana pegar o medicamento aqui, a gente conversa para ver como você tá, você cria vínculo com essa pessoa. Não adianta você obrigar ele, porque a gente vê isso aqui direto, tá? Pacientes que não querem tratar, que se recusam a tratar, e se você se tornar mais um empecilho para esse paciente, ele não vai tratar, ele vai continuar doente, ele vai continuar disseminando a doença, tá? TB pleural é extrapulmonar. Pode ter só o ADA elevado? Sim. TB pleural pode ter só o ADA elevado. Então, quando a gente tem uma tuberculose pleural, que a gente colhe o líquido líquido pleural e vem um ADA maior do que 40, a gente já pode começar o tratamento de tuberculose, tá? Não necessariamente precisa estar com o pulmão todo comprometido. A gente pode começar o tratamento de tuberculose. Como pode continuar a investigação de outra patologia? Pode continuar a investigação de outra patologia, mas tratando tuberculose, tá? O prazo de tratamento do paciente com TB-HIV mantém 9 meses? Não. Não, nunca existiu isso, né? Tratamento de TB-HIV é 6 meses. A extensão do tratamento de um paciente, independente dele ser HIV ou não, depende do quadro clínico do paciente, da evolução do paciente. A única diferença de tempo que a gente vai ter é paciente com tuberculose no sistema nervoso central, paciente com tuberculose óssea são 12 meses. E aí, independente dele ter HIV ou não. Todo o resto é 6 meses. Mas eu tenho uma tuberculose ocular que o oftalmologista disse que não está boa ainda de suspender. Então, posso estender para mais tempo? Pode. Eu tenho uma tuberculose pleural, uma tuberculose ganglionar, que com 6 meses ainda não evoluiu para melhora completa. Posso estender? Pode. Ele precisa ser HIV para a gente fazer isso? Não. Tá? Tuberculose miliar pode ser tratado só na atenção básica? Tuberculose miliar pode ser tratado só na atenção básica. Se for um paciente com HIV, ele vai ser tratado no SAI, tá? Mas se é um paciente com tuberculose miliar, que está evoluindo bem, né? Que não tem sintoma, não tem outros problemas, que não necessita de uma investigação de um especialista, ele pode ser tratado sim, tá? E aí volto para o que eu estava falando antes. É 6 meses de tratamento, 6 meses de tratamento. Ele está evoluindo bem? Eu tenho dúvidas se ele está evoluindo bem. Eu não sei se eu suspendo o tratamento ou não com 6 meses, pode encaminhar para referência secundária para o fisiologista. Aí, se o paciente está evoluindo bem, eu quero tratar mais 3 meses, tudo bem, trata mais 3 meses. Pode esperar essa evolução desse paciente, tá? Então, não, o fato dele ter TB miliar não contraindica ele tratar na UBS, mas se o médico não se sente seguro, ele pode encaminhar para referência secundária para ser acompanhado pela referência secundária, certo? Gente, já deu 1 hora de reunião. Eu espero que a reunião tenha sido produtiva para vocês. A gente vai continuar trazendo casos clínicos para a gente discutir como a gente fez hoje. E a gente vai tentar falar também um pouquinho de vigilância. Então, na próxima reunião, a gente vai tentar falar um pouco de TDO, como preencher a ficha, o que é um projeto terapêutico singular, porque a gente sabe das dificuldades que os pacientes têm dentro da unidade para fazer esse vínculo com o paciente. Então, é importante, gente, ir falando disso. Não, acho que no próximo mês a gente vai ter No próximo mês tem um consultório na rua que vai apresentar o caso. Eles pediram para apresentar um caso, então a gente vai trazer o caso deles, né? E a gente vai discutir aqui o caso deles. Tem lista de presença? Não é, Lina? Então a gente, no próxima reunião, o consultório na rua vai brilhar. Nós vamos discutir um caso deles aqui. Quem quiser trazer também seus casos, que tiver exame de imagem, que a gente possa discutir aqui, eu não vou falar o nome do profissional, não vou falar o nome do paciente, né? A Maria Helena que se dedurou aí, que resolveu se dedurar, mas eu não ia nem falar que caso era dela. Então, a gente traz, a gente discute, e daí a gente puxa um gancho para outra coisa, tá bom? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo mês.